Olá, pessoal. Vocês estão bem? Tudo certo? Esse é o nosso primeiro vídeo do ano e hoje a gente vai falar sobre globalização econômica e a precarização do trabalho. Tema esse que é encontrado lá no capítulo 3, caderno 3, página 105. Quando falamos de globalização, a gente pensa em coisas boas, tipo assistir uma série de qualquer lugar do mundo, tipo pegar meu celular e abrir a Netflix na minha televisão, e se eu quiser no almoço, eu posso abrir também e assistir. Ou seja, tecnologia, internet, facilidade de comunicação. A gente pode pensar que agora é possível viajar para outro continente, é possível conversar em tempo real com outras pessoas, é possível conversar com um parente que mora em outro local. Porém, lembrem que eu sempre digo que a globalização ela é perversa. Ela não é boa. Por que ela é perversa? Porque nada disso é feito para bem humano. Lembrem disso quando forem formular respostas, quando forem pensar sobre empresas, quando forem pensar sobre economia ou globalização econômica. Tecnicamente, quando a gente pensa em economia, a matéria de economia, ou a faculdade de economia, ou a ciência econômica, ela é basicamente a ciência que estuda a gestão de recursos. E todo recurso é dinheiro. Então, na globalização econômica sempre vai ter aquela frase: mais lucro, menos prejuízo. Então, a globalização econômica nada mais é do que a integração dos mercados do mundo inteiro. Produtos, capitais, serviços, eles vão circular a uma velocidade enorme. Tá? Uma empresa hoje pode ter uma sede nos Estados Unidos, fábricas na China, call centers na Índia, e até, para algumas turmas, eu até tenho um problema que eu tive com uma empresa transnacional aqui no Brasil, que vende coisas na internet. Eu não vou dizer que empresa que é, por regras da escola, mas empresas tipo Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein. Então esse tipo de empresa aí, tá? Não vou dizer qual delas que foi. Mas eu comprei uma placa de vídeo e nessa placa de vídeo, ao botar no meu PC, ela não funcionou. Mandei e-mail para a empresa e nada feito. Liguei. Quando eu liguei, fui atendido por um indiano que falava um português bem complicado de entender. E aí, para fazer eu explicar que eu tinha uma placa de vídeo modelo RX 580 que estava dando BO, foi trabalhosinho. Mas foi possível, tá? Demorou, mas foi. Ou seja, por que não botar então no Brasil alguém para atender? Porque isso custaria caro. Porque o Brasil tem lei trabalhista. Porque o funcionário do Brasil ele tem horas para trabalhar, horas certas para trabalhar. Ele não pode, ele tem que atender uma quantidade X de ligação. Ou seja, a Amazon, o Mercado Livre, a Shein, a Shopee, quantas ligações será que eles atendem por dia? Então, existe um número X que um funcionário de atendimento telefônico pode atender. Então, eu não lembro agora exatamente como é a legislação a respeito disso. Eu lembro que eu trabalhei uma época com telemarketing, que eu tinha que ficar dando ligação, e tinha esse número, e tinha que ter um espaçamento entre uma ligação e outra. E claro, havia toda uma fiscalização sobre como você atende o cliente, e como o cliente trata, porque também não é aquele cliente que ele pode xingar, mas enfim. Ou seja, na Índia não tem nada disso. Na Índia é diferente, pode até ter, tá? Eu não sou conhecedor da legislação indiana, mas é mais fácil contratar call centers na Índia do que call centers aqui. Então a gente vai chamar de empresa transacional aquela empresa que vai fazer a descentralização do produto. É a empresa que vai separar o produto em diversas etapas. Em sala eu citei o ferreiro, que era o homem que ia na natureza, recolhia os minérios de ferro, derretia esse minério, tratava o minério e por fim moldava ele, formando a espada. Ele botava o couro na espada e ele mesmo fazia o marketing de venda que ele tinha uma espada para vender. E com o lucro da venda, ele se sustentava e sustentava a família. Bem, hoje, com a globalização, a gente tem esse avanço, onde eu não preciso mais de uma única pessoa fazendo todo o produto. Eu vou botar onde é mais barato. Isso vai se dar por uma evolução dos meios de transporte e de informação. Veja, é por causa da internet que isso é possível. Afinal,
como citado em sala de aula, pô, a empresa que faz o celular, ela não fabrica todo o celular nos Estados Unidos. Ela idealiza e aí envia os arquivos por e-mail ou por, sei lá, Drive ou qualquer outra ferramenta lá para a China, onde o engenheiro vai mandar informações de comprar minérios de outro lugar. E aí, porque hoje nós temos navios cada vez mais rápidos, aviões cada vez mais rápidos, aviões com capacidade de transporte cada vez maior, carros, caminhões, isso vai se tornando mais rápido. Vamos lembrar daquele joguinho chamado Plague Inc., que é um jogo de gerar pandemia, né? No primeiro nível você controla uma bactéria que se espalha e o objetivo do seu jogo é matar o planeta Terra inteiro. Nossa, professor, que violento. Não, na verdade ele é bem simples, né? Conheça um jogo, você dizer que de violento não tem nada. Bem, eu acredito que a maioria conhece. É só para parar para pensar na pandemia que a gente viveu. Será que essa pandemia teria se tornado uma pandemia no século XII, no século X? Então vamos supor que o vírus do coronavírus surge na China. Será que ele chegaria aqui? Como é que esse vírus... Perdão, pessoal, meu áudio desligou aqui, o microfone desligou. Enfim, voltando a falar. Então, como é que será que esse vírus do Covid-19 chegou no Brasil? Bem, pelos meios de transporte. E isso vai se acelerar por causa da globalização. Eu posso citar aqui um outro exemplo para vocês de uma empresa que faz tênis, bem famosa, que patrocina os jogadores. Tão famosa que quando eu falar empresa de tênis, provavelmente é uma das primeiras que vocês pensam, tá? Se não a primeira. Essa empresa foi processada nos anos 90 com várias denúncias por causa de exploração trabalhista na Indonésia e no Vietnã e tomou multas nos países por causa disso. Bom, eles fecharam suas fábricas nesses países e transferiram para a China, onde não tomariam multa por isso. Ou seja, esse tipo de problema, ele se perpetua por causa da globalização. Notem que ela é perversa, ela não veio para fazer o bem. Imaginem o próprio Elon Musk, famoso, o homem que agora está desenvolvendo foguetes, que é proprietário da Tesla. Vocês acham mesmo que a função única dele é tornar a humanidade melhor? Quando ele fala que vai levar a humanidade para Marte, ele não fala unicamente querendo fazer filantropia, de que ele é um homem rico pensando na evolução da espécie humana. Ele faz isso acreditando que ele terá investidores. Ou seja, quando empresas querem investir numa big tech, numa grande tecnologia, eles vão olhar para o Elon Musk dizendo que, olha, meu objetivo é ir para Marte. Essas empresas pensam, cara, ele quer ir para Marte, então ele deve estar realmente investindo pesado em foguetes. Só que ele só consegue investir pesado em foguetes se tiver alguém que invista na Tesla. E aí eles utilizam esse discurso. Então lembrem sempre, não é pelo bem da humanidade, não é pelo avanço científico, não é pela progressão tecnológica, é por única e exclusivamente dinheiro. Eu falei para vocês em sala, Pokémon não é criado para ser fofo, para tornar a infância das crianças melhores. Ele é criado para vender, tanto é que a gente vai ver caderno de Pokémon, livro de Pokémon, penal de Pokémon, garrafinha de Pokémon, mochila de Pokémon, sabe-se Deus aonde tem Pokémon. Pokémon para tudo. Ou seja, lucro, unicamente lucro. Ah, professor, quer dizer que elas são malvadas. Não, as transacionais não são malvadas. O mundo é malvado, a globalização é perversa. Elas só usam disso em favor delas. Então, como tornar a globalização melhor? Como fazer as condições de vida serem melhores? Outro exemplo que eu acabei de lembrar aqui, tem uma empresa aí também de vendas online, que eu não posso citar, mas ela é muito famosa nos Estados Unidos. Ela havia prometido, inclusive, que ela entregaria produtos em 2 horas. Imagine você, um cidadão americano, que ao comprar um celular na internet, o produto ia chegar em 2 horas. Olha que loucura, não vai chegar amanhã, não vai chegar semana que vem. Em 2 horas ele tá na tua mão. E aí em 2021 essa empresa começou a tomar processos e escândalos, e veio a público escândalos, porque
ela estava explorando seus trabalhadores, fazendo trabalhar sob pressão para que eles dessem conta desse prazo de entregar tudo em 2 horas. Então lembrem, a globalização ela vai impactar não só no trabalho, não só na economia, mas também no meio ambiente. Ou seja, uma empresa aí de refrigerantes, né, que você tem em sala de aula, que ela tem aí modelos de garrafas retornável, ela não faz isso porque ela quer pensando no meio ambiente, ela quer evitar poluição. Não, ela faz isso porque ela é obrigada a fazer isso. Ela faz isso, ela vai começar a tomar multa, ela vai começar a ser perseguida por países com leis ambientais rígidas. Por isso que ela faz. Tanto é que a gente vê pouco dessas garrafas retornáveis. Ou seja, exemplos para isso não falta. Então, eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta que vai fazer vocês refletirem. Será que é possível, então, criar uma globalização justa? Uma globalização que não seja perversa? Então, lembre, quando eu digo perverso, é o que é unicamente mal, que não tem espaço para bondade. Eu até falei para vocês que, embora a tecnologia pareça incrível e maravilhosa, ela é excludente. Ela tira, ela limita, ela proíbe, ela envia para longe. Eu até falei para vocês, as crianças que eu trabalhei num colégio bem precário, de área pobre, onde as crianças não sabiam usar o computador e que hoje todo mundo tem que usar o computador para trabalhar. Ou seja, essas crianças já estão atrasadas, elas foram engolidas pela globalização. Elas vão ter que investir muito mais tempo nisso do que um cidadão médio investiria para poder um dia ter um emprego que pague pouco. Imagine um emprego que pague muito. Pois bem, como será que é possível construir uma globalização mais justa? Uma globalização que mantenha benefícios da integração mundial, mas que também respeite os direitos trabalhistas, humanos e ambientais? Então essa é uma questão em aberto, que eu quero que vocês pensem mesmo. Isso vai ajudar muito vocês pro quiz que está vindo. Tá? Ou seja, como tornar essa globalização mais justa? Em sala de aula eu até falei, né? A globalização é a disseminação de hábitos e culturas. Quando uma cultura se choca com a outra e uma desses seus traços na outra. Só que isso não é regra, né? No que a gente sabe, que a gente observa e vê, é que o país mais forte domina o país mais fraco. Pois bem, encerro o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema em relação ao conteúdo, me procurem. Tá? Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, seja lá onde você estiver, o horário que você estiver. Fiquem com Deus e até a próxima.